Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Eu queria comentar duas notícias no jornal, publicadas ontem e hoje. A primeira diz o seguinte: suspensão de bolsas de estudo da CAPES fere de morte o ensino, diz a Associação de Pós-Graduandos. A CAPES, ligada ao MEC, oferece 200 mil bolsas de estudo. A Associação Nacional de Pós-Graduandos diz que medida impede retomada do desenvolvimento brasileiro. Essa notícia foi publicada no G1, hoje, dia 9, às 10h55 da manhã. A outra notícia, também do G1 de ontem pela manhã. Decreto de Bolsonaro facilita porte de armas para mais categorias. Agentes de trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros e políticos eleitos não vão precisar comprovar efetiva necessidade para transportar armas fora de casa. O decreto também autoriza a utilização por cidadãos civis de armas, até agora de uso restrito das Forças Armadas. Então, é estarrecedor, né? De ontem para hoje, ficou mais fácil para o brasileiro conseguir armas e mais difícil conseguir uma bolsa de estudos para fazer a pós-graduação. Se a gente soma aqui no comentário as notícias sobre o corte médio de 30% do orçamento das universidades federais, que eu já discuti aqui, mas que chega a 39% da educação básica financiada pelo governo federal, eu sou obrigado a repetir o que eu falei aqui anteontem. É um governo neocolonialista. A gente precisa começar a colocar as coisas nos termos corretos. Por que neocolonialista? O capitalismo, ele precisa crescer. Ele é, inclusive, historicamente insustentável, porque nenhum organismo vivo ou econômico pode precisar crescer eternamente, porque nada pode crescer eternamente. O próprio planeta não suporta o crescimento eterno do capitalismo. Mas eu não vou entrar na discussão ambiental agora. O capitalismo precisa crescer permanentemente. A crise dos anos 80, ela, em boa medida, foi resolvida pelo colapso do leste europeu e da União Soviética. Abriu-se mercado para a expansão capitalista. Depois a gente teve a incorporação da China, que formalmente é comunista, é uma ditadura controlada por um partido que se diz comunista, que de comunista não tem nada, que pratica o capitalismo de Estado. Agora, quando chegou em 2008, o capitalismo parou de crescer e não tem novas fronteiras para serem incorporadas à produção capitalista. A globalização, ela atingiu o planeta, ela se completou. Qual o mercado hoje que falta ser incorporado ao sistema capitalista para permitir um novo crescimento? Não tem mais. Então, qual é a saída do grande capital no mundo? A saída é explorar mais os trabalhadores, as trabalhadoras. Então, no mundo inteiro se faz programas de corte de direitos trabalhistas, abrir mercados que hoje estão fechados para o capital, dentro dos países que já estão incorporados na economia capitalista. Então, por que é tão importante a reforma da Previdência? Não é para sanar as contas do Estado, teriam outras saídas, como cobrar os devedores da Previdência. É abrir o mercado para a Previdência privada. Por que se destrói as universidades federais? Abrir mercado para a educação privada. Ao mesmo tempo, o meio ambiente é a financiarização dos ativos ambientais.
Então, o grande capital vem encontrando fórmulas no mundo de conseguir intensificar a exploração dentro do que hoje já é mercado capitalista incorporado, os mais antigos e os mais recentes. Para os países de economia periférica, o que significa mais exploração? É a redução neocolonialista, é a destruição de praticamente todos os avanços que a nossa sociedade conquistou desde o fim do colonialismo formal. Trabalhadores trabalhando até morrer, trabalhando precarizadamente. É aquele meme, né, que circulou, do velhinho usando a bicicleta do Itaú para fazer a entrega do Uber Eats. Né? Esse é o futuro do povo brasileiro, nesse caminho que o Bolsonaro vem traçando. Então, por um lado, destruir a universidade, acabar com as bolsas da CAPES faz sentido, e liberar o porte de armas é o seu complemento. É o seu complemento. Eles sabem que essa política de radicalização de corte de direitos é uma política que leva a aumentar a estabilidade social, a aumentar a estabilidade política. E eles querem armar os mais ricos, porque não pensem que essas regras do desarmamento são para armar toda a população brasileira. É armar quem tem dinheiro para ser armado. É distribuir armas para determinadas classes sociais. Isso fica bem explícito quando se autoriza no campo o fazendeiro a portar arma em todo o território da sua propriedade e não mais apenas dentro da sua residência. É armar o latifundiário para poder matar o trabalhador rural, para poder explorar, para poder submeter na miséria os trabalhadores rurais no nosso país. A mesma coisa, faço as contas, quem vai ter dinheiro para pagar 3 mil reais de curso de tiro, mais não sei quantos mil reais para fazer análise psicológica, mais 5 mil reais para comprar um revolvinho vagabundo. E essas armas aí, de uso restrito até hoje, são ainda mais caras. São ainda mais caras. O nosso Estatuto do Desarmamento, ele já era um estatuto que favorecia o armamento dos ricos contra o armamento dos pobres. Porque ele permitia, por exemplo, né, as empresas de segurança privadas que não estão a serviço dos pobres, estão a serviço dos ricos, né? Não é só... Hoje o porte de arma, antes do decreto do Bolsonaro, não era permitido só para os agentes da lei, mas para aqueles que pudessem comprovar necessidade, para aqueles do meio rural e também para as empresas de segurança, que já tem mais segurança privada armado no Brasil do que policiais militares, por exemplo, no país inteiro. O Estatuto, ele já mostrava o seu caráter de classe, por exemplo. Eu não sei se vocês já repararam nesse detalhe, mas, em tese, todo cidadão, fazendo o curso, fazendo a análise psicológica, tinha direito, né, a manter na sua residência ou no seu local de trabalho uma arma, correto? Não. No local de trabalho, só quem podia manter a arma era o dono ou o gerente do estabelecimento, né? O nosso Estatuto do Desarmamento não ia permitir que todo mundo fosse armado para o trabalho, só o patrão ou o gerente do patrão. E o que está se fazendo agora é intensificar isso. Eles fazem o discurso como se estivessem liberando as armas para todo o povo brasileiro, qualquer um vai conseguir se armar. Não, não. Eles estão tomando medidas que eles sabem que vão piorar muito a vida dos pobres, a vida dos miseráveis no nosso país. E estão autorizando os mais abastados a se armarem para se defender
das consequências de um ainda maior empobrecimento e exploração da nossa sociedade. Se tem um ovo da serpente sendo chocado aí, parte desse choco está sendo promovido por essa nova lei de armas, por esse decreto, nova lei não, por esse decreto, como o Brizola esclareceu aqui, inclusive ilegal, inconstitucional, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Presidente, é inacreditável que uma pessoa possa sentir orgulho de dificultar o acesso ao ensino superior, de dificultar o acesso às bolsas de mestrado e doutorado e facilitar o acesso às armas. É uma vergonha. Bolsonaro realmente é uma vergonha.